Oh Deus, eu quero te conhecer, Deus. Se revela, Senhor. Tudo que eu quero está em Ti. Toda a minha vida eu te entrego, pois não há outro além de Ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à Tua presença, nem ao prazer de Te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de Te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em Te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Diga pra Ele: tudo que eu quero está em Ti. Tudo que eu quero está em Ti. Toda a minha vida eu Te entrego, pois não há outro além de Ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à Tua presença, nem ao prazer de Te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de Te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em Te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Diga pra Ele: eu quero Te ver, Senhor. Eu quero Te ver como nunca Te vi, tocar, Te sentir, Tuas mãos me tocar. Podes fazer em mim o que tens que fazer. Quero ser segundo o Teu coração. Te conhecer, Te conhecer, oh, é o que eu quero, Senhor. Oh, é o meu alvo. Este é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em Te conhecer é tudo que eu quero. Se é o Teu desejo, erga as Tuas mãos, diga: Te conhecer, Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Te conhecer. Oh, aleluia. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o Deus que Tu és pra mim, Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és
tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Oh, declare a Ele. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem. Bom dia, amada igreja. Que bom podermos estar aqui, não é verdade? Né, Del? Del está aqui com a gente. Que bênção! Né? Então é muito bom, né? Ver a Alice aqui também. Estou vendo a Alice. Né? Então, queridos, né? E a Eloá? Cadê a Eloá? Eloá também está ali. Então, cadê o Isaac? Aqui, Isaac! Então, queridos, nós queremos assim cumprimentar todos vocês, né? Um bom dia em nome de Jesus, né? Principalmente nesse tempo, né? Às vezes a gente fica tanto tempo, eu mesmo tenho ficado muito na roça, a gente quase, né? Não se encontra, né, minha amiga Doroti, vizinha? Parece que nem somos vizinhas, né? Então nos encontramos aqui, né, Luiz? Então é muito bom, né? Então eu acabo falando muito, mas eu sinto muito bem, né, em poder estar aqui, em poder, né, aproveitar essas oportunidades. Eu quero aqui trazer o abraço da Andresa. Né, a Andresa esteve aqui conosco, ficamos na roça aí praticamente 2 semanas, e ela chegou, já teve que ir embora, né, imediatamente, chegamos aí, já foi em seguida. Até a Laís que ia lá para ver a cachorrada não foi. Então, queridos, né, é muito bom, vamos aproveitar essas oportunidades. Né, Deus é bom. Deus é muito bom, Deus é bom, né, pastor? Foi o pastor que trouxe lá da Missão Vida. E quando chegamos lá na Missão Vida, a primeira vez que fomos, nos deparamos, né, Bernard? Nos deparamos com essa frase lá. E isso a gente tem trazido conosco, né? Porque Deus é muito bom, mesmo em tempos difíceis. É ou não é? Então, queremos cumprimentar também nossos amados irmãos, amigos que também nos acompanham através das redes sociais. Né? Que realmente vocês sintam também alegres em poder acompanhar, né, através das mesmas. Né? Eu falo em tempos difíceis, mas Deus nos deu, né, este meio para poder estar participando, estarmos, né, envolvidos com as coisas do Senhor também. Queridos, neste momento, vamos abrir nossas Bíblias. Abramos nossas Bíblias em Lucas. Maria Helena, seja bem-vinda juntamente com seu filho. Muito bom, né, estarmos aqui, sabendo que são momentos difíceis, mas Deus está nos permitindo reencontrarmos. Então, Lucas, versículo 4. Versículo 4. Capítulo, né, pastor? Como que vai achar o versículo 4? Lucas 4. Nós faremos a leitura todos juntos do versículo 18. Vamos lá? Lucas, capítulo 4, versículo 18. O Espírito, vamos lá?
o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos. Novamente, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Amém, queridos? Queridos, quando falamos no mês de agosto, o que vem à nossa mente? Pode falar forte, não tenha medo não. Missões, né? Então, quando fala-se em agosto, sempre vem às nossas mentes, sempre se dá uma ênfase maior. Inclusive, né, o que estamos estudando no mês de agosto? O que a gente está estudando, queridos? A vinda do presbiterianismo para o Brasil. Não é verdade? Hoje nós vamos ver aí a influência, o quê? Americana, né? Então, queridos, fala-se, e o que acabamos de ler? Né? O que o Evangelho de Lucas nos fala? Todo o Evangelho. E de forma especial, quando a gente fez a leitura do versículo 18, nós vimos aqui falando sobre missão. E o que é missão? Para mim, para você, para todos nós, e principalmente como igreja do Senhor aqui em Guiratinga, aqui no país Brasil, aqui no mundo. Nós temos sim um objetivo, porque o Senhor me salvou, o Senhor te salvou, não foi para ficarmos aqui o quê? De braços cruzados, não é verdade? Missão, queridos, é movimento. É movimento do Espírito Santo, é o Filho do Homem em movimento, é um movimento com muita gente, é movimento em direção aos excluídos, é movimento em direção às nações, é a igreja em movimento. É por isso que o Senhor me salvou, o Senhor te salvou. E se nós estamos aqui no ministério presbiteriano, é porque o Senhor nos quer em movimento. Na sexta-feira, quem esteve na reunião de oração, ou quem nos acompanhou, viu um pouquinho, quando a missionária Laís nos trouxe, falando sobre o Afeganistão. Como está vivendo aquele povo lá? Vocês viram que eles tomaram o poder depois de 20 anos, né? Olha o que está acontecendo naquele país. E amados, e uma das coisas que nós fizemos aqui na reunião de oração foi clamar pelo povo do Senhor. E por aquele povo, por aquele país também, aonde a gente tem visto que o mundo está um caos. E nós, como igreja, o que temos feito? E a nossa missionária, ela nos disse, ela nos relembrou que muitas vezes quando está lá no Afeganistão, quando o problema está lá no Haiti, lá na China, não sei aonde, nós ficamos muitas vezes até indiferentes. Está muito longe. Lá longe, lá na outra parte do mundo. Lá no Japão. O que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? Queridos, mas o Senhor está nos chamando nesta manhã. Para quê? Para estarmos em movimento. Clamando por esse povo. Fazendo alguma coisa. Se o Senhor não me chamou para ir para lá, porque como a gente viu, é um país aonde
os cristãos nem podem ser o quê? Identificados. Né? Como a Laís, ela, né, compartilhou conosco aqui. Quando aparece lá no campo missionário, nos países, nem aparece a fotografia do nosso irmão que lá está. É tudo no secreto. E aí? Será que eu tenho lembrado de orar por esse irmão? Por esses irmãos que lá estão? E a gente viu, mulheres, eu até quero trazer uma frase aqui de Sofia Miller, né? Foi uma missionária indígena na Colômbia, onde ela disse assim: eu não tive um chamado, li uma ordem e obedeci. Olha só o que ela disse. Eu não tive um chamado, eu li a ordem e obedeci. Só isso. Eu não tive chamado nenhum, não. Então, queridos, estamos aí até na UCP acompanhando, né? As histórias missionárias. Né? Ontem eu não consegui acompanhar, teve alguns imprevistos, mas vou acompanhar. Mas foi aqui na Bahia, né? Mais próximo da gente. Mas é isso, queridos. Nós, como igreja, não podemos parar. Nós temos que movimentar, não só em agosto, estamos lembrando disso, não. O Senhor está nos chamando, né? O Deus encarnado, apresentado por Lucas em todo o seu evangelho, como Filho do homem e Salvador de todas as nações. É missionário por excelência, enviado e ungido pelo Espírito Santo. Imitá-lo é a única maneira de ser discípulo, de se constituir igreja. E como igreja, não há outro caminho a trilhar. E como igreja, não há outro caminho a trilhar, a não ser mover-se com Ele, em missão ao redor do mundo. É ser igreja em movimento. É isso que precisamos, queridos. O Senhor tem nos chamado. Né? Se é aqui em Guiratinga que eu estou, é para orar, é para contribuir, seja como for. É de joelhos. É de joelhos. Eu li, tem uma frase também que disse, já ouviu falar? Que uma andorinha não faz o quê? Mas um missionário faz missão. E eu sou um missionário de Jesus, uma missionária, e você também. Aonde Deus nos colocou. Eu mesma tenho um campo missionário muito grande. A minha própria família. Que não é fácil. Então, queridos, que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós realmente possamos estar envolvidos, imbuídos, né? E sermos esta igreja em movimento. Não nos acomodarmos. Não nos sentirmos bem diante do que está acontecendo. Vamos clamar. Né? E neste momento nós vamos orar. Vamos nos colocar de pé, por favor. Maria Helena, você que está conosco nesta manhã, ore para nós, né? Para que Deus realmente nos vivifique, nos avive para que possamos estar cumprindo, né, a missão do Senhor. Que sejamos realmente uma igreja em movimento. Amém? Amém, Senhor. Muitos não têm, Senhor, oportunidade em razão de vários motivos, ó Pai. Não podem estar aqui, mas nós estamos, porque o Senhor está permitindo. Muito obrigado. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor tem permitido acontecer em nossos vidas, ó Pai. Ó Deus, nós te louvamos muito. Porque nós não somos merecedores de nada. É verdade, ó Deus. Tudo o Senhor tem feito através da tua graça, da tua misericórdia em nossas vidas, Pai. Ó Deus, nós temos o privilégio de conhecer o Deus. É verdade, o Deus Pai. Muito que pode obrigado. todas as coisas. Glória O a Deus Deus. que sabe todas as coisas. Que É verdade. tudo está sob o teu comando, o teu controle, Senhor. Sim. Nada foge, Senhor, da tua vontade, da tua vista. Oh, Portanto, Senhor. Senhor, nós te agradecemos muito
porque nós temos esse privilégio, Deus. Amém, Senhor. Como Deus em nossas vidas, Pai. Nós te pedimos muito, Senhor, que esteja, Deus, sempre presente na vida de cada um de nós, e especialmente na vida de cada missionário, Pai. Amém, Senhor. Ó Deus, como eles têm lutado em favor, Senhor, da tua palavra, defendendo Sim, ó Deus, Senhor, porque precisa, sim, ó Deus, de alguém representando a Ti aqui na terra, Senhor. Sim, Jesus. Em lugares tão áridos, ó Pai, em lugares que nós não temos noção. É verdade, Eles meu Pai. passam, Visita, Senhor, Senhor. eles passam batalhas horrendas, ó Deus, que nós por aqui passamos como tudo muito lindo, muito bonito. Ó Senhor, visita teu Tudo, povo. Senhor, muito interessante. Olha isso, olha aquilo, como tá bom. Hoje, então, Senhor, com a internet tudo é globalizado, Senhor. Então, nós temos oportunidade de conhecer o trabalho deles, sim, mesmo que eles sejam pessoas que não poderão ser vistos, ó Deus. É verdade. Terão que ser pessoas anônimas em razão de sua segurança. Ó Deus, Porque, Senhor, sustenta nós teu povo. estamos aqui, ó Deus, reconhecendo o trabalho deles, Senhor, em razão, ó Deus, deles terem realmente obedecido a tua palavra. Sim, ó Deus. Eles obedeceram um chamado. Não é para qualquer um, Senhor. Ó Deus, às vezes nós pensamos que temos coragem, disposição, que nós também podemos. É para qualquer um de certa forma, mas coragem mesmo, ó Deus, são para poucos. Que É verdade, precisamos muito Deus. aí de pessoas, de muitos missionários, pessoas corajosas, pessoas que estejam, Deus, dispostas a levar a tua palavra ao mundo, Amém, ó Deus, Senhor. em países tão difíceis, ó Deus, países Sim. que queimam os seus missionários, países, ó Deus, como este agora, que ele Oh, a Deus. cada dia, Senhor, ele tira uma parte do missionário, ó Deus, Ó e eles fazem questão que o missionário sofra a cada dia, ele tira uma parte, ele vai Sim, ó Pai, decapitando devagar, sustenta. que ele quer que sofra bastante, mas, Senhor, tem um lugar, Senhor, junto de Ti para essas pessoas É verdade, que estão Deus. trabalhando. E também o missionário ele pode ser aqui no nosso país também, ou na nossa cidade. Sim, ó No Deus. nosso trabalho, nós temos o dever de estar, Senhor, representando. Nós temos o dever de estar proclamando a Tua palavra Amém, em Senhor. qualquer lugar. É verdade, Em ó qualquer Deus. lugar. Mas eu me refiro a essas pessoas que eles saem do seu aconchego, eles saem da tua família, do seio, né, da tua família, da tua cidade, do teu estado, e vai para esses países, ó Deus, É verdade, ó com a Deus. sua família, com seus filhos, ó Deus, expondo eles também a perigos, mas o Senhor está presente. Livra, Senhor, de todo mal. Ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos por essas pessoas, por cada um que é um missionário na tua pátria, na tua cidade. na tua Amém, pátria. Senhor. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço, Deus, pela oportunidade, ó Deus, de podermos estar na tua casa. Amém, ó Depois Deus. muitos não podem nesse momento estar na casa do Senhor, louvando o Senhor fisicamente. Amém, ó Em Deus. nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém, amém. Obrigada, minha irmã. Vocês assentar, queridos. Nesse momento nós teremos, né, só um videozinho bem rapidinho, falando um pouquinho, né, da situação de nós, das mulheres lá no Afegão. Né, então, achei muito interessante, né, como que aquele povo, e principalmente as mulheres, né, estão ali agora naquele país. Queridos, que nós possamos ser uma igreja em movimento e que venhamos estar orando, sim, pelos servos do Senhor que têm, né, estado aí à frente. Né? Logo em seguida, o conjunto, depois do conjunto, o pastor Paulo Sérgio terá a palavra e depois o nosso missionário. Assistamos, por O favor. que mais me surpreende em todos os vídeos sobre o Afeganistão é não ver mulheres. Sim, são os homens que estão na rua tentando fugir do país. Mas cadê as mulheres? Pois é, deixadas para trás, pelo menos na sua grande maioria. Agora, ser deixada para trás no Afeganistão dos talibãs significa ser condenada ao inferno na terra.
sem direitos, muito menos dignidade. Não há mais educação, acesso à universidade ou à saúde, já que as mulheres são proibidas de serem tocadas por médicos. Direito a voto? Nem pensar, muito menos a opinar em público. Imagine, se nem falar alto em público lhes é permitido. O uso da burca é obrigatório, ao ponto que o corpo deve ficar totalmente coberto com essa roupa. Esportes? Também proibido para mulheres, sendo que o pior deles seria andar de bicicleta, já que é um absurdo uma mulher ficar com as pernas abertas numa bicicleta. Pode trazer torturas ou até mesmo a morte, se caso insistir. Mas você quer saber o que é pior do que ser mulher no Afeganistão? É ser mulher e cristã. Os castigos para esse crime podem ser os piores, desde apedrejamentos até estupros, torturas e enforcamentos. A maioria deles públicos. Sim, você entendeu bem. Crime. Não está permitido, em hipótese alguma, ter outra fé além do Islã. Parece um filme de terror, eu sei. É um absurdo, barbárie em pleno século XXI. Mas isto é o que significa ser deixada para trás como mulher no Afeganistão dos talibãs. E como você pode ajudar? Orando, porque só o Senhor dos Exércitos pode vencer essa guerra. Bom dia, irmãos. Vamos colocar de pé e cantar a música Isaías 9.
De oração. Deus eterno Pai, nós queremos te louvar porque temos a rica oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta manhã. Amém, Com Senhor. teu povo, como a tua igreja, para estarmos adorando e agradecendo ao Senhor neste momento. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha aumentar a nossa fé todos os dias, venha nos conceder a convicção da nossa salvação. Amém, Que o Senhor Senhor. manifeste o teu consolo sobre as nossas vidas, Sim, porque Deus. vivemos tempos difíceis, mas o Senhor está conosco. Glória O Senhor a está Deus, nos guiando aleluia. para a glória eterna. Amém. Obrigado, ó Pai, pela ação do Senhor em nos preservar. Glória. Obrigado a Deus porque podemos perseverar, porque o Espírito Santo do Senhor está nos fortalecendo. Amém, É Ele que nos Senhor. assiste, ó Pai, quando estamos nas fraquezas. É Ele, ó Pai, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É verdade. Ó Senhor, em nome de Jesus, que a nossa vida venha, ó Pai, cumprir o propósito da nossa existência. Amém, Venhamos Senhor. glorificar e honrar ao Senhor. Amém. E venhamos ser adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Amém. Receba o nosso louvor, a nossa adoração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder ser. Bom dia, irmãos, graça e paz, amém? Bem, nós queremos informar a igreja que no próximo final de semana nós teremos conosco o evangelista Lincoln, né, tendo em vista o projeto, se Deus assim confirmar, de que o missionário Mateus, juntamente com a Laís, estarão a partir de 2022 indo para o seminário Mateus, e a Laís vai acompanhá-lo, né, para o curso de bacharel em teologia. Então o conselho está buscando aí, né, obreiro que possa estar cooperando comigo na realização do trabalho aqui de Guiratinga. Então no próximo final de semana teremos o Lincoln. O Lincoln é paulista, casado, a esposa dele também é formada no IBEL, porém ela está grávida e a princípio, se Deus confirmar que ele esteja conosco juntamente com ela, quem vai estar trabalhando como missionário é somente ele. E depois, no decorrer da jornada do ano que vem, né, se assim confirmar a vinda deles, né, provavelmente ela estará também sendo contratada como missionária da igreja. Então, peço que a igreja esteja orando nesse sentido, né, que a vontade do Senhor se estabeleça, não apenas na vida do missionário Mateus e da sua esposa missionária Laís,
mas também na vida do Lincoln e da sua esposa, e também na vida da igreja de Guiratinga. Então, que os irmãos estejam durante a semana orando. Ele estará conosco a partir de sábado. Estará tendo a programação com a UPA, com os adolescentes, né? Às 18h30, trazendo um estudo para eles, para que já possa conhecer os adolescentes. E no domingo, teremos aí uma pausa nos estudos do missionário Mateus, pois ele estará trazendo estudo na EBD e também trazendo a mensagem no culto à noite. Então, que os irmãos estejam orando nesse sentido, para que a vontade do Senhor se estabeleça. Além do convite de Guiratinga, ele tem um outro convite, né, que estará também visitando uma outra igreja. Então, que a vontade do Senhor se estabeleça e que Deus esteja tornando esta oportunidade dele estar conosco, para que assim a vontade do Senhor seja feita. Tá bom, igreja? Então, vamos estar orando nesse sentido. Também quero lembrar os irmãos, né, que nós temos o recolhimento dos dízimos e ofertas e também da oferta missionária na portaria. Então, em razão do contexto da Covid, a gente tem mantido esta forma dos irmãos estarem trazendo a sua contribuição. Então, que você sempre o faça quando aqui estiver. Bem, quero também, mais uma vez, né, destacar os nossos visitantes. A Maria Helena, com seu filho Lucas Gabriel. Faz um bom tempo que a gente não se via, né, Maria Helena? Sabemos que a razão da sua vinda a Guiratinga tem sido um momento difícil para você, para os seus filhos, né, mas que Deus traga o consolo para vocês neste contexto de luto. Também quero destacar a presença do presbítero Del conosco, do seu filho, né, que está aí com a gente, o Isaac, né, Isaac? Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Né, e a nossa irmã Maria também veio, né? A Jaqueline também veio. E eles estarão aí alguns dias e provavelmente teremos oportunidade também de já encontrá-los e tê-los aqui conosco também. Mas alguém nos visitando, temos aí a Amanda, já esteve com a gente, né, Amanda? Bom tê-la com a gente nessa oportunidade. Bem, vamos colocar em pé e vamos orar para podermos passar a palavra para o Mateus, que vai trazer o estudo, as crianças que vão para o estudo com a missionária Laíse, né, e também eu estarei com a classe de catecúmenos, né, lá na minha sala. Oremos. Ó Deus bendito, louvado seja o teu nome, o nosso coração se alegra em podermos estar na tua casa, apesar do contexto que ainda vivemos de pandemia. Ó Deus, que possamos como igreja saber viver este contexto e não jogar fora a oportunidade de estarmos reunidos presencialmente e também online. Ó Deus, para podermos sermos alimentados, edificados e fortalecidos na nossa fé. E quando o Senhor nesta manhã nos alerta que a igreja é um corpo vivo, é um corpo em movimento que tem a missão de levar o evangelho, as boas novas de salvação aos povos, a todos aqueles que estão em nossa volta. Por isso, ó Deus, sustenta-nos como igreja para que continuemos a cumprir a nossa missão como igreja do Senhor nesse tempo, sendo povo do Senhor, que cumpre a missão da intercessão pelos povos não alcançados, que cumpre a missão da contribuição, do sustento da obra missionária, que cumpre a missão do ID, de estar falando do teu amor das mais diferentes formas e maneiras, levando sempre esta mensagem àqueles que estão em nossa volta, que ainda não têm um compromisso real e verdadeiro contigo. Ó Deus, pedimos que o Senhor venha abençoar a tua igreja na sua jornada, agora quando estaremos tendo um processo de transição, de mudança de obreiros, que o Senhor esteja direcionando este momento da igreja de Guiratinga, que a vontade do Senhor se cumpra na vida do Mateus, na continuidade da sua formação teológica e, consequentemente, na vida da sua esposa missionária Laíse e também na vida do missionário Lincoln, da sua esposa, se for do teu propósito, que eles estejam conosco, somando com o teu trabalho, que esta visita dele possa de fato dar esta confirmação da tua vontade na vida dos teus servos e na vida da tua igreja.
Pedimos que o Senhor nos oriente nesse processo. Abençoe os visitantes que aqui estão conosco. Em especial, coloco a vida da Maria Helena e dos seus filhos. Ó Deus, que estão vivendo luto. Que o Senhor esteja trazendo consolo para ela, para os seus filhos e também para os demais familiares do nosso irmão Alderson que o Senhor recolheu. Que o Senhor esteja trazendo do teu consolo a todos estes. E tem misericórdia do Afeganistão, tem misericórdia do Haiti, e tem misericórdia de todos aqueles países que não têm tido a liberdade da proclamação e da vivência do teu evangelho. Que o Senhor esteja, ó Pai, levantando homens e mulheres, servos do Senhor, que estejam ali, ó Pai, levando a mensagem de esperança e de salvação a esses povos que se encontram caminhando a passos largos para o inferno. Tem misericórdia também do Brasil, nesse tempo sobremodo difícil que ainda vivemos. Ó Deus, ouça dos céus o nosso clamor, perdoa os nossos pecados e sara a nossa terra desta pandemia. Visita-nos com o teu avivamento em meio à tua ira, lembra da tua misericórdia e aviva a tua obra no decorrer dos dias, das semanas, dos meses e dos anos que virão, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, a palavra está com o missionário Mateus. Crianças, e a minha turma pode ir para o seu local de estudo. Pastor. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Amém? Eu convido os amados para que abram a palavra do Senhor no texto em que teremos o ponto de partida da nossa aula nesta manhã, Atos capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 10. Livro de Atos, capítulo 19, do verso 1 ao verso 10. Nós começamos no mês de agosto a estudar a história da reforma e do presbiterianismo no Brasil. Na primeira aula, falamos a respeito da tentativa francesa de implantação da igreja reformada em nossa nação. E na aula passada, discorremos acerca da tentativa holandesa de implantação da igreja reformada em nosso país. Hoje iremos estudar sobre a tentativa norte-americana, o estabelecimento do presbiterianismo no Brasil. Portanto, leiamos o texto, não o texto base, mas o texto de ponto de partida da nossa aula, onde iremos estabelecer um paralelo entre a igreja em Éfeso com a nossa igreja, a igreja presbiteriana. Eu vou ler o texto e os irmãos me acompanhem. Atos 19, do versículo 1 até o versículo 10, assim diz a palavra do Senhor. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. O versículo 11 diz: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Vamos orar? Santo Deus e eterno Pai, nós queremos pedir ao Senhor que nesse momento
fale ao nosso coração, para que sejamos edificados nessa manhã. E que essa história acerca da implantação do presbiterianismo em nossa nação possa nos motivar a estarmos fazendo missões aqui em Guiratinga, em nossa cidade, ó Pai, na nossa família, em nosso trabalho, aonde formos, ó Deus, que possamos pregar a palavra do Senhor com a nossa vida e fundamentados, ó Deus, nas Escrituras Sagradas, apresentando Cristo como o nosso Senhor e o nosso Salvador, como aquele que morreu em nosso lugar e ressuscitou, e nos garante, ó Pai, a eternidade, nos garante, ó Pai, o acesso à Nova Jerusalém. Pai, que o Senhor venha nos conduzir de acordo com o poder do Teu Santo Espírito, para que venhamos ter entendimento de todo o fato histórico que fez com que a nossa igreja surgisse em nosso país. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler, Atos capítulo 19, do versículo 1 até o versículo de número 11, é um texto em que podemos ver o início da implantação da Igreja de Cristo na cidade de Éfeso. Essa cidade era uma das principais cidades da província da Ásia Menor. E aqui está o apóstolo Paulo tendo essa incumbência, ou essa responsabilidade de anunciar o evangelho, e por meio dessa pregação do evangelho, vidas são transformadas e impactadas, e a igreja surge em Éfeso. Toda a igreja, ela nasce por meio de um trabalho missionário. E essa igreja em Éfeso, ela tem alguns paralelos com a nossa igreja, a igreja presbiteriana. Em outros estudos, eu tive a oportunidade de dizer aos irmãos algumas semelhanças da igreja em Éfeso com a igreja presbiteriana. A primeira semelhança é que esta igreja, no passado, ela teve grandes líderes, grandes pastores, grandes teólogos. Não obstante que nos dias de hoje, a IPB também tem grandes pastores e grandes teólogos. Quem pastoreou em Éfeso? O apóstolo João pastoreou em Éfeso. Timóteo pastoreou em Éfeso. E Paulo, o próprio apóstolo Paulo, um grande missionário e um grande teólogo, esteve pastoreando e lecionando em uma espécie de seminário lá na cidade de Éfeso durante 2 anos. Um outro paralelo, essa igreja, ela nasce de um trabalho missionário. A igreja presbiteriana, como nós iremos ver hoje também, ela nasce de um trabalho missionário. Um homem que saiu do seu país e que veio ao nosso Brasil para poder iniciar esse belo trabalho. E assim como Lucas está aqui, Lucas que é o autor do livro de Atos, assim como ele está relatando esse fato histórico da implantação da Igreja de Cristo em Éfeso, hoje em nossa aula nós teremos a oportunidade de ver como que aconteceu o estabelecimento do presbiterianismo em nosso país. E nós iremos descobrir como isso aconteceu, quais são os personagens históricos envolvidos nessa obra e qual o seu desfecho. Daqui para frente, meus irmãos, nesta aula e no nosso próximo estudo, nós iremos analisar essa implantação da igreja em nosso país em 2 períodos. O período pré-autônomo, que nós iremos ver a partir de hoje, e na nossa próxima aula, que é a aula que nós iremos encerrar essa série, veremos o período autônomo, quando a igreja se torna realmente igreja presbiteriana do Brasil e tem a sua independência da igreja norte-americana. Com isso, vamos dar início a este estudo, vendo a primeira parte da nossa aula, que é o protestantismo de imigração. Nós vimos na semana passada acerca da tentativa holandesa, e os holandeses estiveram no Brasil durante 24 anos, de 1630 a 1654. Durante todo esse período, a Igreja Reformada começou a se consolidar no Brasil. Porém, com a expulsão deles, a Igreja Reformada, ela acaba tendo o seu trabalho encerrado em nossa nação, e todo o vestígio de calvinismo acaba sumindo no nosso país. Nós temos aí esse meme, né, que os adolescentes tanto gostam de compartilhar, imagens, memes, e ali está escrito: vão plantar batatas, os portugueses, expulsando os holandeses. Os holandeses então falam: não, vamos plantar açúcar nas Antilhas, porque quando eles foram expulsos do Brasil, foram lá para as ilhas do Caribe e lá se estabeleceram. E vocês vão se arrepender de nos terem expulsado. Realmente nos arrependemos de ter tido essa expulsão dos holandeses, porque provavelmente, se o nosso país fosse colonizado pelos holandeses, com a cultura reformada, a cultura cristã, essa nação ia ser outra nação, ia ser
talvez uma potência mundial, em vista de que o nosso país é muito rico na sua terra, é muito rico no que concerne às riquezas naturais em nossa nação. Com a expulsão dos holandeses, o Brasil fecha as portas para o protestantismo. E nós iremos ficar 150 anos sem uma presença protestante em nosso país. Então, a partir da metade do século XVII e durante todo o século XVIII, o Brasil vai viver um desamparo espiritual exacerbado, aonde vai imperar o Tribunal da Inquisição. O que é o Tribunal da Inquisição? Era um tribunal organizado pela Igreja Católica Apostólica Romana, em que eles julgavam os hereges, queimavam os hereges, torturavam. E eles estavam matando não só pessoas por questões religiosas que batiam de frente com o pensamento católico romano. Se eles descobrissem que tinha alguém no Brasil, naquela época, no século XVIII, nesse período do Brasil colônia, que vai de 1500 a 1822, se eles descobrissem que tinha alguém com sangue judeu, eles pegavam essa pessoa, torturavam essa pessoa e matavam essa pessoa. Há um registro histórico de que em Lisboa foi estabelecido esse tribunal e 540 pessoas morreram. Das 540, 450 eram brasileiros. Então veja, que tirania, veja que barbárie que estava acontecendo naquela época. E o Brasil, debaixo desse governo português, estava sofrendo muito com a opressão por parte dos seus governantes. Por quê? Não havia liberdade religiosa. A religião oficial era o catolicismo romano. Quem não fosse católico, ou seria levado para um exílio, ou então seria morto pelo Tribunal da Inquisição. O número de estrangeiros também no Brasil era muito limitado. Os portos estavam fechados e eram fiscalizados pelo governo português. E também, até mesmo, os cristãos católicos sofriam com algumas restrições. Por exemplo, se havia algum português católico que quisesse casar-se com uma mulher negra, a partir do momento que ele fizesse isso, ele ia ser mal visto pela sociedade. E alguns direitos e alguns benefícios eram perdidos, porque aquela época foi uma época também que houve muitos excessos no que concerne à própria escravidão. Até os índios, se quisessem se casar com mulheres africanas ou afro-brasileiras, eles sofreriam perante a sociedade daquela época. A educação do Brasil ia de mal a pior. Até comerciantes, senhores de engenho, eram analfabetos. Não tinham o discernimento de ler alguma obra, de ter acesso a uma cultura que poderia fazer com que o Brasil avançasse mais e mais na intelectualidade. Fora isso, durante o século XVIII, altas taxas de impostos vão ser cobradas, e por conta dessas altas taxas de impostos é que vão acontecer algumas revoluções. Nós conhecemos algumas, como a Inconfidência Mineira, a Guerra dos Mascates, a Conjuração Baiana. Então, vai acontecer nesse período, no século XVIII, um século assombroso, um período muito difícil para o nosso Brasil, e este era o cenário do Brasil colônia. Quando que isso vai acabar? Quando a coroa portuguesa vai passar por um processo de transmigração. Os portugueses, a corte portuguesa, vai sair de Portugal e vai vir para o Brasil no século XIX. Mas como isso veio a acontecer? Bom, veio acontecer dentro de um contexto. Qual o contexto? Na Europa estava ocorrendo uma disputa calorosa entre ingleses e franceses. E esse imperador aí, bonitão, porque quando a gente pega as fotos de alguns príncipes e reis da antiguidade, os príncipes e reis não eram tão belos assim. Mas Napoleão Bonaparte tem uma certa beleza. E Napoleão Bonaparte, ele é o imperador da França, que queria, de alguma maneira, quebrar a hegemonia econômica da Inglaterra. Com esse objetivo, ele vai instaurar o que é chamado de bloqueio continental. Esse bloqueio continental tinha como objetivo impedir com que os países tivessem relações comerciais com a Inglaterra. Então, Napoleão Bonaparte organizou todo o seu exército e esteve ocupando esses países da Europa e obrigando aos governantes, aos reis, a monarquia, a não ter relações econômicas com a Inglaterra, que era a principal rival da França. Mas o rei de Portugal não vai concordar com essa sanção, porque os portugueses eram amigos dos ingleses. E com isso, Napoleão Bonaparte avisa o rei de Portugal: eu vou invadir, eu vou tomar Portugal para mim. Por meio dessa decisão de Napoleão Bonaparte,
Dom João VI e toda a corte portuguesa decide então se refugiar no Brasil para garantir a independência de Portugal. E quem é que vai ajudar eles? Os ingleses. Os ingleses então vão organizar a expedição para que a corte portuguesa estivesse saindo de Lisboa e indo para o Brasil. E é por meio dessa ação que a relação entre ingleses e portugueses irão se intensificar. E aí no dia 22 de janeiro de 1808, a família real portuguesa chega no Brasil. E eles desembarcam em Salvador, a minha terra, e depois de ficarem 34 dias em Salvador, eles estarão se fixando no Rio de Janeiro, que naquela época era a capital do Brasil. Dom João VI, esse homem aí, esse rei, não é tão belo como Napoleão Bonaparte, e nem tão belo como o nosso querido Wagner, que diz que é o bonito, maravilhoso Wagner, o BMW, né? Esse rei, em 1810, ele vai estar assinando um acordo de navegação e comércio com a Inglaterra. Nesse acordo, no artigo 12, havia ali um dizer voltado à liberdade religiosa. É por meio desse documento, escrito por Dom João VI, que vai fazer um acordo com os ingleses, que eram de uma cultura protestante, que eram de uma cultura reformada, que os protestantes vão voltar para o Brasil. Quando Dom João VI chega no Brasil e ele se depara com aquela situação horrenda, da maioria do povo analfabeto, dos comércios tendo uma certa limitação no que concerne a exportação e importação, ele vai abrir os portos, ele vai dar a liberdade econômica e ele vai dar a liberdade religiosa também. E é por meio disso que vai chegar no Brasil reformados, franceses, suíços, alemães, luteranos e ingleses anglicanos. E a situação só melhora. Depois da independência do Brasil, em 1822, agora o Brasil, sendo o Brasil Império, sendo uma monarquia, sendo comandado por Dom Pedro I, vai ser assinada uma Carta Constitucional de 1824, e nessa carta vai estar sendo dito que é preciso que os protestantes tenham a liberdade religiosa, porém havia uma ressalva. As casas construídas para que os cultos protestantes fossem realizados não deveriam ter a aparência de templo. E essa lei ela vai vigorar até a implantação da República ou o golpe da República no dia 15 de novembro de 1889. Só que poucas pessoas parece que não tiveram o discernimento de que essa lei acabou com a República do Brasil, porque até hoje as igrejas são construídas parecendo galpões, parecendo caixa de fósforo. E as igrejas que foram construídas em formato de templo, essas igrejas entenderam que realmente essa lei acabou e foram corajosos em confrontar, de certa forma, um sistema. Isso explica do porquê a igreja da Catedral do Rio de Janeiro tem todo aquele formato de templo, e muitos até pensam, passam ali na frente, lá em Patrocínio tem uma igreja que é assim também, muitos até pensam que é a igreja católica. A gente já viu até alguns passando ali na frente da igreja presbiteriana central de Patrocínio, fazendo o sinal da cruz, achando que era igreja católica, mas na verdade não, é um templo, é uma casa construída em formato de templo. Mas, graças a esses dois documentos, meus irmãos, o Brasil vai abrir as suas portas para o protestantismo e os protestantes estarão vindo para o nosso país. Porém, eles começam a vir com o objetivo de pastorear e evangelizar apenas os estrangeiros. Eles vêm não com o desejo de evangelizar o povo brasileiro. Eles vêm para o Brasil com esse objetivo. E é por isso que esses imigrantes vão se limitar apenas às colônias. Em 1827, o cônsul da Prússia vai estar ajudando a organizar no Rio de Janeiro a comunidade protestante alemã francesa. Essa comunidade ela congregava luteranos e calvinistas. Só que acontece que vem a vinda de um reverendo norte-americano chamado James Cullor Flett. E esse homem ele vai ter uma amizade muito grande com Dom Pedro II. E ele vai tentar aproximar o Brasil dos Estados Unidos, na cultura, no comércio, no que concerne a política social. Ele vai escrever uma obra chamada Brasil e os Brasileiros, uma obra que é muito bem recebida lá nos Estados Unidos. Ele chega aqui em 1851, e ele foi um homem que lutou por liberdade religiosa, por emancipação dos escravos e pela imigração protestante. E esse homem,
por mais que ele não tenha evangelizado brasileiros, por mais que ele não tenha feito a missão com o povo do país, por mais que ele somente evangelizava os marinheiros que aportavam no Rio de Janeiro, que eram dos Estados Unidos, ele colaborou para que houvesse a vinda de um missionário chamado Robert Reid Calley, da Igreja Congregacional. E o casal Calley, está vendo aí, ele e a sua esposa, o casal Calley esteve fundando a Igreja Evangélica Fluminense em 1858. Então é a partir desse casal e de outros missionários que começa o protestantismo ser disseminado para os brasileiros, não só para os imigrantes. Por isso que nessa primeira parte da aula nós pontuamos como um protestantismo de imigração, porque houve esses dois documentos, 1810, o documento do Tratado Comercial, que deu tolerância religiosa e acabou colaborando para a vinda dos protestantes, e a Carta Constitucional de 1824, que também acabou dando esse aval para que os protestantes estivessem vindo para o Brasil e se estabelecendo aqui em nossa nação. Um ano depois que a Igreja Fluminense Congregacional ela é fundada, em 1858, no ano seguinte, 1859, vai chegar Ashbel Green Simonton. E aí ele vai começar o trabalho de implantação da Igreja Presbiteriana em nossa nação. Parte 2. A implantação do presbiterianismo no Brasil, a missão norte-americana. Como isso aconteceu? Aconteceu pelo fato de que Ashbel Green Simonton abraçou essa obra missionária e esteve saindo do seu conforto, lá dos Estados Unidos da América, para vir para esse fim de mundo que era o nosso país. O Brasil, naquela época, era o local que poucas pessoas queriam estar. Havia um surto muito grande da febre amarela, muitos que vinham para cá para o Brasil contraíam essa doença e morriam. Até mesmo jovens, ficavam 5, 6 anos, contraíam a doença e vinham a óbito. E Ashbel Green Simonton, ele recebeu um chamado, ele foi direcionado para estar vindo para o Brasil. Primeiro, ele foi alcançado pela graça de Deus. Deus o salvou. Em 1855, ele vai professar a fé dele. E ele vai entrar neste seminário muito famoso, seminário de Princeton. Neste seminário, ele vai ouvir um teólogo muito renomado, chamado Charles Hodge. E depois de ele ouvir essa mensagem desse teólogo, ele vai considerar a realização de missão num outro ambiente, uma missão transcultural, uma missão em outro país. 3 anos depois que ele ouve essa mensagem, que ele é impactado, é direcionado por Deus para poder fazer a missão em outro país, escolhendo o Brasil, ele vai se candidatar na junta de missões da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. E 2 meses depois da sua ordenação, quando ele vira pastor presbiteriano, ele já embarca para o Brasil e chega aqui no dia 12 de agosto de 1859. Por isso que o dia 12 de agosto é o dia em que nós comemoramos a data natalícia da nossa igreja, que foi o dia que Simonton chegou no Brasil. E esse ano nós completamos 162 anos de história da Igreja Presbiteriana em nossa nação. Esse homem chega no Brasil e ele tem contatos com Calley, que é o missionário da Igreja Congregacional. Ele vai aprender a falar português. E em 1860 ele vai dirigir o primeiro culto dele em português. No mesmo ano, dia 19 de maio, ele vai organizar a primeira escola bíblica dominical lá no Rio de Janeiro. E no dia 12 de janeiro de 1862, ele vai estar tendo a colaboração de um missionário chamado Schneider. Juntamente com esse missionário, ele vai estar fundando a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro. Então a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro ela vai ser fundada nessa data, dia 12 de janeiro de 1862. 2 anos depois, dia 25 de outubro, Simonton ele vai criar o que é chamado de imprensa evangélica. Era um jornal que circulou no Brasil até 1892. E nesse jornal, Simonton ele discorria acerca de vários assuntos: teologia, poesia, questões políticas. Então não é de hoje que a gente gosta de falar de política. E sempre movimenta o grupo da igreja com questões políticas. E o pastor tem que sempre interferir lá e nos mostrar que o foco do grupo é estarmos tendo a comunhão cristã. Simonton entrava em alguns debates políticos naquela época
e também ele fazia um certo contraponto com um outro jornal chamado Apóstolo. Ele entrava em algumas polêmicas, mas com o objetivo de chamar a atenção das pessoas e sempre com a visão bíblica, sempre tendo esse zelo de voltar às Escrituras Sagradas e utilizar as Escrituras Sagradas como a sua visão de mundo, e não de acordo com as ideologias que o cercavam, não de acordo com os movimentos partidários, mas sim apenas de acordo com a palavra de Deus. E além de Schneider, que ajudou Simonton a fundar a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, Simonton ele vai ter a colaboração de 2 pastores, o seu cunhado, Alexander Blackford, e um grande evangelista e pastor chamado George Chamberlain. Blackford era casado com a irmã de Simonton, Elizabeth Simonton, e os dois tiveram um contato com um padre chamado José Manuel da Conceição. Nós temos a foto desse padre que acabou se tornando... Está mais para frente aí. Não colocou não? Então depois os irmãos pegam lá no Google, José Manuel da Conceição, vai ver um homem um pouco gordinho, cheinho, um pouco parecido comigo nessa estrutura, só que sem um cavanhaque, só a barba de lado. É o José Manuel da Conceição. Ele também era calvinista, era meio careca aqui em cima também. Ele tinha um moicano invertido, que falam, né? É o José Manuel da Conceição, que foi padre, e ele tinha uma grande crise, porque na Igreja Católica ele começou a pregar a palavra, ele começou a pregar o Evangelho. E Blackford teve a oportunidade de conhecê-lo. Só que é uma história muito interessante, porque Simonton e Blackford trocavam cartas. Blackford, ele havia, em 1865, fundado a Igreja Presbiteriana de São Paulo. Ele estava em São Paulo e Simonton no Rio de Janeiro. Então, eles trocavam cartas. E nessas trocas de cartas, Blackford vai dizer, Simonton, eu conheci um padre e ele parece que vai aderir ao protestantismo. E Simonton falou para ele, olha, vai com calma, vai com todo o cuidado do mundo, no tempo certo, faça o convite para que ele venha e se torne, quem sabe, um pastor presbiteriano. E o Blackford ficou 6 meses nessa enrolação. Ficou rodeando, tendo amizade com o José Manuel da Conceição, mas nunca ele teve coragem de dizer para o José Manuel da Conceição, José Manuel da Conceição abandona a Igreja Católica, vem para a Igreja Protestante, se torna um pastor. Só que aí, o que acontece? Quando o homem não tem ação e é omisso, Deus levanta mulheres. O padre José Manuel da Conceição foi tomar um café na casa do Blackford. E a Elizabeth Simonton estava incomodada, porque o marido estava rodeando muito, não ia ao ponto, para falar para o José Manuel da Conceição abandonar a Igreja Católica. E o José Manuel da Conceição vinha com a mesma história, a mesma ladainha. Eu estou passando por essa dificuldade, eu estou pregando a palavra, e os clérigos estão, de certa forma, me prejudicando, não estão me dando tanta oportunidade de seguir em frente com o meu trabalho. E aí a Elizabeth Simonton foi servir o chá para ele, e ela foi direto ao ponto. Falou para ele logo, na lata, naquele jeito bem americano de ser. Por que você não abandona logo a Igreja Católica e vira protestante? E o Blackford ficou, mulher, mas era para ir com calma. Mas a partir daquele momento, meio que foi um estalo na mente de José Manuel da Conceição. E ele abandonou, de fato, o catolicismo e até ajudou o Blackford a fundar a Igreja Presbiteriana de Brotas, naquele mesmo ano, o ano de 1865, no dia, se eu não me engano, no dia 13 de novembro. E naquele mesmo ano também vai ser fundado o Presbitério do Rio de Janeiro. E nessa reunião, em dezembro, dia 16 de dezembro, vai ser fundado esse presbitério, dia do meu aniversário. Dia 17 de dezembro, José Manuel da Conceição vai ser ordenado pastor presbiteriano. Então ele é o primeiro pastor presbiteriano brasileiro, um ex-padre. E José Manuel da Conceição. O JMC, tem até um seminário em São Paulo que tem o nome dele, José Manuel da Conceição. Inclusive na UCP online de ontem, Valério Silva estudou no Instituto José Manuel da Conceição, instituto que futuramente acabou virando um seminário. E é por isso que o dia 17 de dezembro é o dia do pastor presbiteriano. Porque é nesse dia que José Manuel da Conceição vai ser ordenado pastor, e ele vai ficar conhecido como Padre
protestante. Até um livro escrito pelo reverendo Boanerges Ribeiro, falecido reverendo Boanerges Ribeiro, que conta a história de José Manuel da Conceição. Ele conta esse episódio aí que o Blackford não teve coragem de confrontar o padre, a esposa do Blackford acabou sendo usada por Deus para ir direto ao ponto e falar a verdade para esse padre, que acabou, de certa forma, depois tendo como objetivo de vida passar em todas as vilas que ele pregou o catolicismo. Ele passou em todas as vilas pregando a palavra de Deus novamente, pregando a teologia reformada. Ele traçou isso como uma meta na vida dele. Fundou a Igreja Presbiteriana de Brotas, junto com o reverendo Blackford. No dia 14 de maio de 1867, Simonton ele vai fundar um seminário primitivo, onde ele vai estar lecionando junto com o Schneider, e é nesse mesmo ano que Simonton morre. Então veja que ele teve um ministério muito breve. Ele chegou em 1859 e faleceu em 1867. Qual foi o motivo da sua morte? A febre amarela. Ele acabou contraindo essa doença e acabou vindo a óbito. E 3 anos antes, a sua esposa também havia morrido de febre amarela. Mas o que Simonton fez em 8 anos, nós, nos dias de hoje, demoramos talvez 15 ou 20 anos para fazer. Porque esse homem, ele foi extremamente usado por Deus. Ele foi um homem que se colocou na posição de viver de acordo com a vontade do Senhor. E apesar dele ter morrido, a obra continuou. O presbiterianismo não parou por aí. A obra no Brasil se consolidou, e por mais que o seminário primitivo teve que parar depois da sua morte, em 1870, não funcionou. Pastores tinham uma formação nas classes teológicas nas igrejas. Vamos para a parte 3, para a gente poder já partir para o final da nossa aula. Consolidação do presbiterianismo no Brasil. Então, Simonton, antes da sua morte, ele teve que saber que a igreja presbiteriana dos Estados Unidos se dividiu. Houve uma guerra civil muito intensa nos Estados Unidos, de 1861 até 1865 aconteceu essa guerra, onde dividiu-se os Estados Unidos em Estados Unidos do Norte e Estados Unidos do Sul. E a igreja acabou sendo dividida, a igreja presbiteriana dos Estados Unidos do Norte e a igreja presbiteriana dos Estados Unidos do Sul. E houve a divisão de 2 juntas missionárias, a PECUSA, que é a junta do Norte, com a sede em Nova York, e a PECUS, com a junta no Sul, com a sede na cidade de Nashville. E esses missionários dessas juntas trabalhavam aqui no Brasil, mas por mais que havia as diferenças lá nos Estados Unidos, quando eles chegavam no Brasil, eles se uniam para poder fazer o trabalho missionário crescer mais, e a IPB, a Igreja Presbiteriana, na verdade, se expandir em nossa nação. Depois da morte do Simonton, 2 anos depois, vieram os 2 missionários da Junta do Sul, o George Nash Morton e o Eduardo Lane. Eles vieram aqui para o Brasil e eles estiveram na cidade de Campinas, onde eles fundaram, em 1870, o Colégio Internacional. O prédio desse colégio até hoje está lá, em Campinas. Mas é onde funciona o SPS, o Seminário Presbiteriano do Sul. É o prédio onde está funcionando esse seminário para preparação de pastores. Esses missionários da PECUS, da Junta do Sul, eles vão estar tendo um foco voltado ao oeste de Minas, ao sul de Goiás e ao Triângulo Mineiro. Então eles vão se organizar para poder ter a divisão de territórios, aonde eles estarão expandindo a palavra do Senhor. Eles também vão focar no Nordeste e no Norte do país. Então eles vão estar fazendo missões em Pernambuco, no Ceará, em Maranhão, até a região ali do Pará, até o Amazonas. Eles vão estar enviando obreiros, missionários, para estar pregando a palavra do Senhor. Enquanto isso, os missionários da PECUSA, da Junta do Norte, eles vão estar focados nas sedes em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas também vai enviar alguns outros missionários para o Nordeste. O Schneider vai ser enviado para a Bahia para poder trabalhar na evangelização do povo baiano e na implantação da igreja na Bahia. E no Rio de Janeiro, em 1864, eles vão fundar um novo templo, vão construir um novo templo, vão fundar esse templo, e vão fundar também a escola americana em São Paulo. Essa escola americana hoje é o Mackenzie College.
que teve a sua criação oficial em 1891. Dom Pedro II fez uma doação para o Mackenzie. Ele chegou a visitar as instalações do Mackenzie e ele gostava muito de investir na parte educacional, e ele chegou a dizer para um dos responsáveis da escola Mackenzie que ele não poderia dar o dinheiro do Estado, não poderia dar o dinheiro da monarquia, porque a monarquia tinha como religião oficial o catolicismo, mas ele tira dinheiro do seu próprio bolso para poder fazer essa doação para o Mackenzie. Em 1888, a igreja ela vai ter uma consolidação bem nítida, onde vai ser formado presbitérios e também vai ser formado um sínodo. E desse sínodo vai ter a formação de um seminário que funcionou em Nova Friburgo, e depois esse seminário ele acabou sendo transferido para São Paulo capital, e de São Paulo capital, mais à frente, ele vai ser transferido para Campinas, aonde hoje funciona o SPS, que é o Seminário Presbiteriano do Sul. É um período em que pastores nacionais vão ter a formação, entre eles o Eduardo Carlos Pereira, que nós iremos ver daqui a pouco a respeito dele, para fechar a nossa aula. E esse pastor foi um grande intelectual, escreveu até mesmo uma gramática, e missionárias norte-americanas vão ser enviadas para cá, mulheres que nem se casaram, mas que vieram exclusivamente para poder servir na obra do Senhor. É um período até onde colégios vão ser criados no Nordeste, vários colégios de cunho reformado. A ideia reformada sempre foi investir na parte educacional. Enquanto os católicos limitavam a educação apenas para a elite, os cristãos reformados tinham a preocupação de que a educação ela deveria ser disseminada para todas as pessoas. E até ensinavam a partir da leitura bíblica. As pessoas aprendiam a ler por meio do aprendizado da leitura das Escrituras Sagradas. Bom, vamos para o cisma de 1903 para encerrar nossa aula, que o nosso horário já avançou um pouco. Aconteceu algo lamentável. Infelizmente, num contexto onde a igreja estava evoluindo, crescendo, houve um cisma, uma divisão que fez com que nascesse a chamada Igreja Presbiteriana Independente. Quem é o responsável? Pode passar. Esse bigodudo aí, o reverendo Eduardo Carlos Pereira. O que aconteceu? Estava tendo um problema entre o Sínodo do Brasil com as juntas norte-americanas. Questão de prioridade de formação de obreiro. Os pastores nacionais queriam, alguns deles queriam que a formação dos pastores fosse no seminário. A junta norte-americana queria que a formação fosse no Mackenzie. E nessa época, esse pastor, o reverendo Eduardo Carlos Pereira, vai ter uma briga muito grande com os líderes do Mackenzie, o Manley e o reverendo William Weidel. Sabe aquele pastor que eu interpretei ontem na UCP Online, que foi o pastor do Valério Silva? Então, é esse pastor mesmo. Ele era responsável pelo Mackenzie College e ele teve um problema com o Eduardo Carlos Pereira. E o Eduardo Carlos Pereira tinha outras reivindicações além da formação de pastores. Ele não concordava com o envolvimento da igreja com a maçonaria. Ele achava isso muito ruim, muito insalutar. Um outro problema era a questão econômica, porque os pastores nacionais iam para os campos e a igreja local tinha que bancar eles. Eles recebiam um salário do presbitério, mas a igreja local deveria bancá-los. Os pastores norte-americanos não. Eles iam para os campos, eram bancados pelo presbitério do Brasil e recebiam dinheiro dos Estados Unidos. Então as igrejas queriam o quê? Missionários norte-americanos do que os pastores nacionais. Porque os missionários norte-americanos não iam fazer com que as igrejas gastassem o dinheiro que recebiam, que arrecadavam. Enquanto que os pastores nacionais deveriam receber essa ajuda. Então o Eduardo Carlos Pereira defendeu que os missionários norte-americanos pertencem à missão americana, presbitério brasileiro, os pastores brasileiros pertencem a esse presbitério, para não ocorrer esse tipo de desigualdade. Esse homem vai organizar então um grupo para poder criar vários debates acalorados por conta dessas três questões: a formação de pastores, a maçonaria e a questão econômica. É por conta dessas três questões básicas que vai haver essa divisão da igreja. Vai nascer a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, porque em 1903 ele vai ter a reunião do sínodo e ele vai ser derrotado por conta da maioria que votou contra as reivindicações dele, e então ele vai sair da Igreja Presbiteriana do Brasil e ele vai fundar
a igreja presbiteriana independente, muito forte lá em São Paulo. No começo, essa igreja era uma igreja séria. Eu falo no sentido assim, de ter uma doutrina sólida, calvinista. A única diferença que tinha com a IPB daquela época é que não tinha ligação com a maçonaria e não tinha, de certa forma, esses problemas da formação dos pastores, sendo que os pastores iriam formar nos seminários. Todas as 3 reivindicações que o Eduardo Carlos Pereira não conseguiu pôr na IPB, ele colocou na IPI. Mas depois disso, quando ele morreu, a igreja se perdeu. Essa igreja hoje já coloca pastoras ordenadas, mulheres. Essa igreja hoje, ela defende a pé da comunhão, ou seja, as crianças podem participar da ceia. Então foi uma igreja que acabou se perdendo na caminhada. E apesar desse cisma de 1903, a IPB continuou a expandir. As juntas de missões acabaram se subdividindo, com a missão Brasil Central e a missão do Norte do Brasil, a missão Nordeste do Brasil, a missão Sudeste do Brasil, e vários obreiros continuaram a vir para o Brasil. E o que acontece? Tanto missionários norte-americanos como os brasileiros, os pastores formados aqui no Brasil, estavam se unindo para que a igreja estivesse crescendo em nossa nação. No início do século XX, a maior igreja no Brasil era a IPB. A Igreja Presbiteriana do Brasil era a maior denominação do nosso país. Hoje nós não estamos nem entre os primeiros colocados como denominação. Porém, apesar de não termos tanta membresia como outras igrejas têm, não é para nos gabarmos e nem nos ensoberbecermos. Mas um ponto positivo é que a Igreja Presbiteriana trabalha muito com a qualidade de seus membros. Muitos membros presbiterianos têm conhecimento das Escrituras Sagradas, da Palavra de Deus, têm uma vida séria de oração. É uma igreja séria, sempre trabalha com um conselho. Não é uma igreja onde um só governa, é o pastor e os presbíteros que estão à frente. Não é o melhor governo, mas, de certa forma, tem dado bons resultados, tem sido a concepção reformada, baseada nas Escrituras Sagradas de liderança. Toda liderança que tem homem no meio, vai ter imperfeições, vai ter problemas, mas pela graça de Deus a gente consegue se organizar como igreja. Hoje nós temos o Supremo Concílio e temos a igreja presente do sul ao norte do nosso país. Mas tudo isso só veio acontecer por quê? Porque Deus levantou homens e mulheres para abraçar essa missão. E essa missão ela pode ser feita aqui em Guiratinga. Por meio de quem? Da minha e da sua vida. Na sua casa você pode ser um missionário. Na rua, na escola, na universidade, aonde você for, você é um missionário. Pessoas estão observando a sua vida. E você tem a responsabilidade, como um cristão reformado, que conhece a palavra de Deus, e tem ela como regra de fé e prática, a sua responsabilidade é de viver o Evangelho e de pregar o Evangelho, para que vidas sejam transformadas e impactadas para a honra e glória do nosso Deus. Toda essa história aqui, meus irmãos, ela só valerá a pena se nos levar à motivação de fazer missões, aqui mesmo em Guiratinga ou aonde nós formos. Vamos orar? No nosso próximo estudo, nós veremos a respeito da expansão da IPB em nossa nação. Já é o período mais autônomo. Talvez a gente fale alguma coisa sobre Guiratinga, que é o período em que a igreja vai chegar em nossa cidade, no período autônomo. Vamos orar? Convido os irmãos a se colocarem de pé, para que a gente possa orar e encerrar a nossa aula. Santo Deus e eterno Pai, nós queremos louvar ao Senhor pelos 162 anos da Igreja Presbiteriana em nosso país. Obrigado, ó Pai, pelo trabalho abraçado pelos servos e servas do Senhor que estiveram vindo a essa nação e estiveram pregando o Evangelho. Vidas foram transformadas e convertidas. E aqui estamos nós hoje, como Igreja Presbiteriana do Brasil, como Igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, ó Pai, pela história atual desta igreja, e que o Senhor venha nos capacitar por meio do Teu Santo Espírito a vivermos à luz da palavra do Senhor e a anunciarmos as Escrituras Sagradas. Que o Senhor venha ter misericórdia de nós, que o Senhor possa nos fortalecer e nos sustentar, como também nos amparar na caminhada cristã. Ó Deus, em nome de Jesus, esteja fortalecendo o Teu povo, esteja, ó Pai, usando os Teus servos
para pregarem a palavra do Senhor. Esteja, ó Pai, fazendo com que haja cristãos maduros em nossas igrejas, homens e mulheres segundo o coração do Senhor. Essa, ó Deus, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. A nossa aula está encerrada. Semana que vem teremos a presença do evangelista Lincoln, meu contemporâneo de Bel. Ele vai estar aqui para trazer a aula de escola dominical para os irmãos. E você que nos acompanhou pelas redes sociais, que Deus lhe conceda um excelente domingo. E não se esqueça que às 18h30 nós temos um encontro marcado aqui na igreja para a transmissão do nosso culto.